da festividade, em nome de Jesus Cristo, que se encontra em Neemias, capítulo 6, versos de número 3, são o tema, aleluia, que diz assim: e enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Amém, igreja? Aleluia. Toma teus assentos e glorifica o nome do Senhor. Aleluias. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para com a minha vida e para com a tua vida. Aleluias. A palavra do Senhor, como nessa festividade, todos já ouviram desde o primeiro dia, mas Deus todo dia Ele fala diferente com a tua igreja. Todo dia Ele fala diferente com o teu povo. Aleluias, a palavra do Senhor diz, aleluias, que das crianças é o reino do céu. Aleluia, Ele disse: não impeçais elas de vir a mim. O Senhor Jesus Cristo afirma, aleluias, porque delas é o reino do céu. Então, bem-aventurados sois vós, criança, aleluia, por estar na casa do Senhor, e que esse desejo continue crescendo nos vossos corações, em nome de Jesus Cristo. João, aleluia, apóstolo do Senhor, ele vai dizer: jovens, o Senhor vos escolheu, porque vós sois fortes. Aleluia. Então não deixa este vigor que o Senhor, aleluia, tem depositado nas suas vidas, aleluias, deixar-se perder com as coisas deste mundo, mas usa ele para adorar, para glorificar e se firmar todos os dias na presença do Senhor. Aleluia, porque esta será a grande obra dos jovens, essa será a grande obra das crianças, essa será a grande obra da igreja do Senhor. Amém, igreja? Aleluia, a palavra do Senhor, ela vai dizer para mim e para ti. Neemias, ele vai trazer para nós, aleluia, um despertamento, aleluia, ao exercer, aleluia, na obra do Senhor. Aleluia. Neemias, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que este homem, aleluia, era copeiro do rei. Mas antes de ser copeiro do rei, este homem, aleluia, era servo do Deus Altíssimo na terra dele, servindo em Jerusalém a Deus, até que todo Israel, pela sua desobediência, a palavra do Senhor vai deixar claro: Israel, foi destruído todos os teus muros. Aleluia, Israel, destruíram o teu templo de adoração ao Senhor, porque o esforço pela obra tinha cessado. O esforço para buscar ao Senhor tinha cessado. Enquanto isso, todo mundo vivia segundo as tuas vontades. E Deus, aleluia, permitiu que Nabucodonosor entrasse naquele lugar, aleluia, e mandasse incendiar aqueles lugares, derrubar os muros, aleluia, destruir o templo do Senhor, aleluia, porque Israel perdeu o ânimo, aleluia, e o dever de trabalhar na grande obra do Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Neemias e muitos outros foram levados a cativo. E sendo ele levado a cativo, era copeiro do rei. Aleluia. Mas não cessou no teu coração, aleluia, adoração ao Senhor. Não cessou no teu coração o desejo pela obra do Senhor. Aleluia, a palavra do Senhor vai deixar claro, aleluia, que esta construção não brotou primeiramente no coração de Neemias, mas a palavra do Senhor vai dizer, desde o rei Ciro, na ordenança do Senhor, que ele mandasse, aleluia, edificar o templo de Jerusalém. E o rei Ciro, aleluia, ele anuncia dentro do povo de Israel quem estava capacitado para esta grande obra. E ali se levanta, aleluia, Esdras, aleluia, sacerdote, sendo ele escriba, conhecedor da palavra do Senhor.
mesmo eles cessaram a construção. O impedimento veio, aleluia, e Esdras, mesmo sendo sacerdote, mesmo tendo muitos sacerdotes com eles, não foram capazes de manter a firmeza, aleluia, de manter o esforço, de manter acreditando, aleluia, naquele chamado de edificar aquela obra, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: por causa das afrontas, por causa das perseguições, foi cessado, aleluia, a construção. Mas de repente lá se encontra tempos depois, aleluia, Neemias, e o irmão dele vai o visitar, e a palavra do Senhor vai deixar claro. Ele pergunta: como está Jerusalém? Como está o nosso irmão? E a preocupação brotou no coração de Neemias. Quando o irmão diz que estava todo queimado a fogo, os muros derrubados, aleluia, e estava uma calamidade em Israel. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer: Neemias então chorou. Neemias, aleluia, entristeceu a sua alma, porque no teu coração ele sentiu desejo de edificar, de buscar a Deus naquele lugar, aleluia, de fazer voltar novamente, aleluia, a glória que era da primeira casa, aleluia, ser visto e adorado, aleluia, por todo que passava e via aquela grande obra, que agora era escárnio, aleluia, era um lugar abandonado, era um lugar esquecido, aleluia, por muitos. Mas a palavra do Senhor vai dizer: no tempo do rei Artaxerxes, agora Neemias, aleluia, sendo copeiro deste rei, aleluia, Neemias agora, ele havia, aleluia, o rei olha a vista, aleluia, dos teus olhos, ele olha ao olhar de Neemias, homem que estava diante dele sempre alegre, sempre feliz, homem, aleluias, que não tinha tristeza diante do rei, estava no palácio, aleluia, tinha do bom e do melhor, mas ao ouvir a tristeza dos seus irmãos, a calamidade dentro de Israel, agora Neemias, aleluia, ele ora ao Senhor, ele busca do Senhor, aleluia, e Deus dá graças, aleluia, diante do rei Artaxerxes a Neemias, e Neemias ali é concedido aí edificar esta cidade, aleluia, aí edificar os muros de Jerusalém, aleluia, trabalhar numa grande obra do Senhor. E a palavra do Senhor vai deixar claro, Neemias agora ele traz para mim e para ti uma reflexão para o nosso coração, aleluia, qual é a tua preocupação com a obra do Senhor? O que tens levado, aleluia, ao teu coração, aleluia, a querer edificar na casa do Senhor? Neemias vai trazer para mim e para ti que não só eu e você precisa estar no palácio, aleluia, mas há pessoas que precisam da nossa ajuda, aleluia, e ele vai trazer para mim e para ti uma reflexão do esforço na grande obra. A palavra do Senhor vai dizer que Neemias ele chega naquele lugar para edificar, e de madrugada Neemias se levanta, aleluia, e dá volta aos muros da cidade. A cada canto ele observa, pastores, onde estava o problema, onde estavam as brechas, onde precisava ser restituído, onde precisava, aleluia, ser erguido os muros, para que dentro de Jerusalém houvesse paz, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, e ele mais uma vez diante de Deus, Neemias ora e chora, Neemias clama ao Senhor, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que desde o primeiro dia, para essa construção, da levantar os muros, até a construção do templo do Senhor, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, houve perseguição, houve, aleluias, constantemente afrontas, e a palavra do Senhor vai deixar claro
saído da presença do Senhor porque não conseguiu edificar os seus muros espirituais por causa das contendas, por causa dos problemas, por causa das perseguições e da fraqueza espiritual que tomou conta de si e saíram da presença do Senhor. Aleluia. E Neemias, ele vem trazer para mim e para ti, mostrando que a oração diante de Deus, aleluia, para a edificação dos muros, aleluia, e a construção do templo, para poder ter adoração ao Senhor, isso é para quem persevera. Não é para qualquer um que passa pelas portas. Não é para qualquer um que anda com a Bíblia. Não é para qualquer um que prega. Não é para qualquer um que canta. Aleluias. Mas é para aqueles que verdadeiramente desejam no teu coração em erguer, aleluias, os teus muros espirituais, construir a tua vida espiritual na presença do Senhor, mesmo em meio aos ventos contrários, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio aos problemas, mas está lá. Eu não posso deixar esta obra. Aleluia, lá Neemias ele tinha uma construção para fazer material, mas nada ele pode fazer se não fosse primeiro no espiritual. Tudo começa no espiritual. Aleluia, para Neemias chegar até Jerusalém, ele precisou orar. Aleluia, para Neemias, aleluia, enfrentar os teus inimigos, ele precisou orar. Para Neemias, aleluia, colocar a mão no material, para ele começar a levantar os muros, juntamente com os irmãos na mesma concordância, precisou de oração. Aleluia, aleluia. Muitas vezes nós queremos fazer muita coisa, mas muitas vezes não queremos orar. Nós queremos construir diante do Senhor, mas não queremos colocar-se as nossas vidas na posição. Aleluias. Jovens, crianças, homens, mulheres, não tem como nós dizer: eu vou colocar a mão nessa grande obra e ela vai à frente, se não houver oração e vida com Deus. Aleluia. Neemias sabia o que ele ia passar. Esdras não suportou e parou. Quantas igrejas não têm fechado as portas, pastores, porque não têm aguentado a pressão psicológica? Quantos têm temido? Quantos jovens não têm ido para a prostituição, para o mundo do tráfico? Quantas mulheres não têm deixado a vida com Deus, a vida no ciclo de oração, para viver uma vida pecaminosa lá fora, porque não aguentou a pressão e não desejou mais permanecer na grande obra? Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti: Neemias, desde o princípio, ele já sabia. Por isso ele determinou no teu coração ir a Jerusalém, edificar aquele muro, edificar o templo, aleluia, chamar o povo para edificar diante do Senhor, para, aleluia, para que a presença de Deus permanecesse no meio do teu povo. E a palavra do Senhor vai dizer que Neemias, nessa construção da igreja, aleluia, aí sacerdotes, pastores, já estavam corrompidos. Sacerdotes já tinham sido subordinados. Quantos não têm? Só prega se receber, só canta se receber, é comprado por dinheiro e faz a obra do Senhor de qualquer maneira, anda na falsidade, no engano e na mentira. Mas o Senhor, ele vai mostrar Neemias, e Neemias na grande obra, aleluia,
matar Neemias. E eles chamaram ele a primeira vez. E quem foi lá chamar ele? Os corruptos que estavam dentro da casa, que batiam as costas de Neemias e diziam: meu amigo Neemias, que bom que tu está aqui. Era ele que estava lá dizendo: vamos lá que eles estão te chamando. Eles querem ter um encontro contigo, Neemias. Eles querem dialogar com você. Mas quem ora a Deus, quem teme a Deus e está numa grande obra, Deus não deixa enganado. E a palavra do Senhor vai dizer que Neemias disse: estou numa grande obra e eu não posso parar. E se eu intercomposto, aleluia, certamente ela cessará. Porque Neemias sabia, se ele fosse, ele morreria. E sem Neemias a obra ia parar. Deus conta contigo, jovens. Deus conta contigo, criança. Deus conta contigo, igreja. Aleluia. Para que vigia. Quem é que está te chamando? Quem é que está te convidando para fora? Com quem tu está se assentando? Aleluia. Com quem tu está indo ter encontro? Tu está numa grande obra. Tu não pode parar de edificar. Salmo número 1. A palavra do Senhor vai dizer: bem-aventurados são aqueles que não se assentam na roda de escarnecedor, nem toma conselho com eles. Aleluia. E Neemias sabia que ele não podia confiar naqueles que já estavam corrompidos. Quer contar teu problema? Conta para Deus. Quer buscar solução? Conta para Deus. Porque se você conta para alguém, alguém vai contar para o outro. E aquele outro que achou que ia ficar ali, vai passar. Mas Neemias sabia que ele tinha que contar só com Deus. Mas a mão de obra ele contava com todos. Aleluia. A confiança de Neemias estava no Senhor e ele não tomava conselho com ninguém a não ser com Deus. Aleluia. É preciso nós entender, aleluia, em que obra nós estamos trabalhando. O pastor trabalhou para construir este templo de oração, mas você precisa trabalhar para construir a tua vida. É necessário, igreja, aleluia, você trabalhar diferente, porque o templo já está pronto. Aleluia. Mas as nossas vidas espiritual, ela ainda está na primeira base do alicerce ainda. E o alicerce da obra é a mais importante, é onde vai ficar alicerçado a casa. E se os alicerces não tiver firmado, aleluia, a casa cai. Aleluia. E a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti. Eles chamaram Neemias 1, 2, 3, 5 vezes. E a mesma resposta Neemias deu: estou em uma grande obra e não posso parar. E eu te pergunto, igreja, mais uma vez, qual é a tua grande obra? Aleluia! Será que aqui na igreja não para? Aleluia, Deus. Oh, glória. Será que a tua grande obra nesta terra é cuidar do teu irmão celular? Será que a tua grande obra diante do Senhor é levar o Evangelho?
O Senhor, Ele foi para longe. Mas Ele disse que nós somos o mordomo da casa. E que casa é essa? Corpo, alma e espírito. Tu tem uma casa para cuidar. Você tem uma vida para preparar. Você tem a tua alma para te salvar. E uma vida despreparada jamais alcançará êxito diante do Senhor. Estamos diante de uma palavra, Aleluia, que precisa esforçar-se. A palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti, igreja. Aleluias. Que Neemias, o sacerdote ainda diz para ele: corre, Neemias, entra dentro do templo e se esconde, para que eles não te matem. E olha a sabedoria que Deus deu para o homem. O homem que serve a Deus, ele não tem medo. O homem que serve a Deus, ele não tem medo de palavras, de afronta. Assim como Davi também não teve medo diante de Golias nem das suas afrontas. Enquanto Israel 40 dias temido, porque ele dizia: manda-me um homem que possa lutar comigo. E se nos vencer e nos ferir, nós seremos escravos. Mas se nós nos ferir, então nós seremos nossos escravos. Israel 40 dias e 40 noites de medo, por causa das afrontas. Mas Davi, temente a Deus, ele disse: Deus me livrou do urso, Deus me livrou do leão, e também vai me livrar desse gigante. Aleluia, vem a mim, aleluias, e eu vou contra ti, em nome do Senhor. Então quem confia no Senhor é diferente. Aleluia. A palavra do Senhor, igreja. Neemias não temeu as afrontas. Aleluia. Quanto mais afrontava Neemias, que mais Neemias trabalhava. Nós estamos vivendo no tempo da geração que ela não aguenta ouvir muita coisa, não. É uma geração sentimental. Qualquer coisa abate. Qualquer coisa enraivece. Qualquer coisa se ira. Qualquer coisa se aborrece. Aleluia, se tomou uma tofada, se aborrece. Mas não esquece que mandou andar descalço e não andar direito. Passa, derruba o copo. A culpa foi do diabo. Não, a culpa foi sua, porque o copo não está errado. Vivemos num tempo, igreja, da distração. Aleluia. Aonde tudo tem que ser do meu jeito. Mas Neemias vem trazer para mim e para ti, não é do nosso jeito. Para vocês toda uma grande obra. E não posso parar. É preciso dar uma poça disso. Está doendo, mas eu vou ficar na presença. Está perseguido, vou permanecer na presença. Mas não é dizer assim, não, ó. Está me perseguindo nessa igreja, então eu vou para outra. Porque lá na outra ninguém me perseguiu. Aí está lá na outra, Deus vai te testar de novo. Aí tu vai sair de novo. Mas o problema não está nas igrejas, o problema está dentro do homem. E Deus quer tratar a inquietação do homem. Deus quer tratar a intemperança do homem. E não é fora da obra. É quando se está na obra. Ah, mas vai que ele pede. Senhor, quantas vezes eu vou ter que perdoar? Só 7. Se Jesus dissesse assim, só 7, ele vai, então já perdoei 7, agora eu vou lá. Vou pegar ele de jeito. Mas o Senhor vai dizer: não, Pedro, não só 7, mas 70 vezes. O Senhor estava dizendo ali, ó, é a vida toda, Pedro. Ele está te perseguindo, perdoa
com as afrontas para ver se Israel permanecesse na obra. Esdras não aguentou, saiu. O povo se enfraquecia, mas Neemias dizia: vamos, nós precisamos, Deus está conosco. Aleluia. Não temas, Deus pelejará por nossa causa, Ele nos ajudará. E o povo se animava de novo. Aleluia. Então, igreja, entende uma coisa: a palavra do Senhor não só é para nós ouvir e deixar ela escapar. Ela é construção para mim e para a tua vida. Aleluias. Israel estava sendo tratado em meio à construção da obra. Quando você está buscando, vive relaxadamente, você vê nada te acontece. Começa a trabalhar na obra do Senhor. Se dedica no jejum, na oração, na palavra, para você ver até que não te perseguia, te persegue. Se você não ir na rua para não ser atingido, alguém vai te lá na tua casa. Ah, mas eu não vou na rua, porque senão alguém vai atrapalhar a minha vida. Fica. Jesus disse que os inimigos da gente estão em casa. Aleluia. Mas não briga com seu esposo, não briga com a tua esposa, não briga com os teus filhos, não briga com as tuas filhas, não briga com os teus irmãos, não briga com as tuas irmãs, porque o problema está dentro de nós. A gente tem que brigar com nós. Senhor, me mostra. Senhor, tira a quietação. Senhor, me dá descanso. Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá temperança. Senhor, me conduz para que eu seja diferente. E continue na tua obra. Aí o Senhor começa a lapidar os crentes. Por isso Neemias não parou. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti em Josué no capítulo 1, 7. Aleluias. A palavra do Senhor, Deus, Ele manda. Aleluia, Josué, tenha, esforça-te, tenha bom ânimo. Aleluias. E terás toda a diligência para guardar toda a lei que meu servo Moisés passou para vós. Aleluias. Ele vai dizer mais ainda. Olha a importância disso aqui. Você está construindo, está na grande obra, mas a primeira ordem do Senhor é: esforça-te e guarda a lei deste livro. Ele vai dizer mais ainda. Aleluias. Não tira esta lei da tua boca, medita nela de dia e de noite. Aleluia. Aleluia. E terás toda a diligência, não desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, e ela te fará prosperar. Aleluia. Mas ele não disse isso só para Josué. Ele disse: Josué, esta é a palavra que tu tem que continuar ensinando meu povo. Tu quer construir? Quer permanecer? O Senhor disse: então guarda, não desvia. Está doendo? Está sendo perseguido? Está difícil? Está as portas fechadas? O problema está em casa, está no vizinho, está na congregação, está no teu trabalho? Faça como Neemias, continua edificando, mas não é a igreja assim mesmo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, igreja, ela é fiel e verdadeira para com a minha vida e para com a tua vida. Segundo Samuel, no capítulo de número 6, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que Davi, quando ele passou a reinar, que Davi agora se encontrava em Jerusalém, a arca do Senhor, da aliança, estava na casa de Abinadab há 20 anos. Aleluia! E Davi agora resolve buscar. Mas o que tinha nessa arca? A palavra do Senhor vai dizer: o maná do deserto. O que tinha mais? A vara de Arão que floresceu. E a tábua dos mandamentos. Não era a presença de Deus que estava na arca.
Mas a palavra do Senhor vai dizer: onde estiver alguém obedecido à palavra da aliança, ali o Senhor está. E a palavra do Senhor vai dizer: Davi agora, Israel estava sem a palavra. Se está sem a palavra, está sem Deus. Tem a palavra? Tem Deus. Está sem a palavra? Está sem Deus. E Davi se preocupou. E ele preparou uma tenda e foi buscar. Mas a palavra diz que no decorrer do caminho, o carro era novo. Os bois eram fortes. Mas não eram os bois que tinham que carregar no carro. A arca da aliança. Mas sim os levitas. O sacerdote escolhido para tocar junto. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: vem eles no caminho, até que o boi tropeça e a arca vai cair, e Uza leva a mão, e ali o Senhor fere e ele morre. A arca da aliança então vai parar na casa de Obed-edom, porque Davi diz: quem poderá carregar? Aleluia. A arca da aliança. Quem, Senhor? Ele com a tua alma afligida, entristecida, angustiada, quem poderá levar essa arca? 3 meses na casa de Obed-edom. Obed-edom, obediente, meditava na palavra, obedecia a Deus. Na tua casa tinha oração, na tua casa tinha vida com Deus, e lá o Senhor entrou. Tudo porque a palavra estava sendo exercida. Então entende, Jó, tem a palavra lá nas tuas mãos, não deixa ela só nas mãos, põe no coração. A palavra está na tua mão, igreja, põe no coração. Aleluia, para que Deus esteja ali contigo. E a palavra diz que a casa, tudo foi abençoado na casa, aleluia, no campo, no teu celeiro, tudo dentro de 3 meses. E 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Tem muitos crentes que estão com a Bíblia há tantos anos e nada acontece na tua vida. A Bíblia só tem poeira, e se não tiver traça dele. Deus, ele faz o mover quando se tem o uso da palavra. Deus está presente quando nós estamos exercendo a palavra. Por isso que 20 anos na casa de Abinadab, nada aconteceu porque ninguém exercia. Não adianta tu abrir a Bíblia no Salmo 91 e dizer: eu estou numa grande obra, eu estou servindo ao Senhor. A Bíblia aberta, ela não pode fazer nada. Mas quando você começa a meditar, o Espírito Santo te dá clareza, te dá força, te renova, te sustenta, te põe de pé, te liberta, te capacita, te reveste e abre a porta do céu para ti. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: Davi, sabendo, foi logo buscar. Ele falou: não, a palavra tem que estar aqui de Israel, a palavra tem que estar aqui de Jerusalém. Agora se santificou o rei, santificou o sacerdote, santificou os levitas, aleluias, preparou tudo, os instrumentos, e agora é eles que carregam a palavra. Muitos dizem: tem que carregar a presença. Eu digo: se tu carrega a palavra, tu tem a presença. Porque a presença do Senhor, ela só está onde está a palavra. Não adianta sapatear e dizer: eu estou cheio, enquanto que a palavra está esquecida. E a palavra do Senhor vai dizer: agora vem Davi pulando e glorificando por causa dessa grande obra que ele fez em trazer a palavra para Jerusalém, em trazer os mandamentos de volta, em trazer a doutrina de Deus de volta. A doutrina do Senhor está esquecida em muitas igrejas e não tem mais edificado nem construído nessa grande obra. Aleluia. Aleluia. Mas Davi se alegrou, se preocupou e se esforçou. Aleluia.
a minha edificação dos muros e da sua igreja é fazer a base do nosso alicerce com a palavra e nos firmar e começar a tapar as brechas. E como que as brechas são essas? Você sabe que brechas são essas? A vaidade, murmuração, falsidade, inveja, mágoa, língua faladora. São as brechas que estão no homem. Aí você pensa em vir para a igreja, em ajeitar aqui, mas a gente primeiro tem que ajeitar o que está errado dentro de nós. Porque quando ajeitamos o que está errado dentro de nós, aleluias, então Deus continua conosco. E a palavra do Senhor vai dizer: vem Davi todo feliz, dançando. E Mical olha aquilo e zomba de Davi. E por causa daquilo ela não zombou de Davi, ela zombou de Deus. Porque Davi estava vindo cheio do Espírito Santo. Ele pulava cheio do Espírito Santo. Você já viu uma pessoa cheia da glória, sentindo a presença? Agora imagina o rei vindo de lá sentindo a presença, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado na vida dele, desde quando o óleo caiu sobre a tua cabeça. Agora vinha ele, se esforçou a primeira para trazer a palavra, não deu certo, mas na segunda agora ele vem feliz dizendo: eu trouxe a palavra, o mandamento de Deus comigo, e aqui o Senhor estava indo adiante. E Mical ficou estéril porque zombou e não cuidado. Com o que você olha e você diz: não é de Deus. Não fale nada, para você não se tornar estéril, seco, sem conhecimento, sem sabedoria, e permanecer na casa sem salvação. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira para com a minha vida e para com a tua vida, igreja. Edificar na presença do Senhor não é fácil. Ter vida com Deus não é fácil. Vida de santidade não é fácil. Se para um pastor ficar no altar a luta é difícil, imagina um jovem desse, sem experiência, só tem a força e a garra, mas a experiência no espiritual é zero. Para crente que está aqui 10, 15, 20, 30 anos, a luta é travada. Aí você olha para aquele jovem e diz assim: por que tu não serve logo a Deus? Por que tu não faz assim? Por que tu não faz desse jeito? E que ao mudar, trata-se da essência. Mostra para ele ou para ela nas escrituras. Se assenta, não é ambiente, mas mostra na palavra, para edificar a grande obra que está crescendo dentro da tua casa. Aleluias! A palavra do Senhor, igreja, ela é fiel e verdadeira para com nossas vidas. Muitos crentes estão morrendo porque ele pensa que só precisa vir para a igreja e voltar, ele já está salvo. É assim? Eu já aceitei Jesus e eu estou salvo. Mas não é assim não, igreja. A gente aceitou para se consertar. Mas enquanto Moisés estiver na terra, nós estamos se consertando. Por isso Paulo disse: cuidado quem está em pé, não? Isso é perigoso. Aleluia. Neemias, ele trabalhava, a igreja, nessa obra. E a gente pode observar em todos os capítulos. Ele passou por momentos difíceis, mas em nenhum momento Neemias desistiu. Aleluia. Por mais difícil que seja, por mais inquietos que vós sejam, jovens, crianças, dai ouvido à palavra do Senhor, e Ele vos ajudará. Aleluias! Para continuar crescendo debaixo da graça e do conhecimento. Aleluias! A palavra do Senhor, ela deixa claro para mim e para ti. Aleluias! Dizendo, igreja, este tempo foi preparado
e tudo terminou. E a gente vê até a vinda de Jesus, ninguém mais lembra. Agora só depois que ele foi, que ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Mas o templo tinha que estar de pé até a vinda do Mestre. E o meu templo e o teu templo tem que estar de pé. Os muros das nossas vidas espiritual tem que estar de pé até a vinda do Senhor, para que nós não pereça, mas para que nós tenhamos vida eterna. Amém, igreja? Amém. E qual é a tua grande obra? E quem são os seus perseguidores? Medita, porque os teus perseguidores você não enxerga com o olho físico, só com o espiritual. Mas a grande obra é edificar na tua vida. Amém? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estava orando esta tarde, onde eu passei o microfone do pastor. Aleluia! E antes de terminar a oração, o Espírito Santo do Senhor me fez lembrar da passagem, aleluia, que se encontra em João capítulo 14, no 6, aonde Jesus Cristo, aleluia, ele diz que ele é a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Aleluia. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer que um dos meus discípulos disse para ele: mas para onde o Senhor vai, que nós não sabemos para onde o Senhor vai? Aí Jesus vai mostrar que ele só precisava seguir a ele, que ele era a verdade, que ele era o caminho e a vida e a salvação. E ninguém ia ao Pai senão por ele. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e dizendo: a verdade, aleluia, o caminho é quando vós mantém a retidão. Aí vocês estão no caminho do Senhor. Se permanecer vivendo a justiça do Senhor, em todo caminhar, em todo proceder, nós estamos no caminho do Senhor. Aleluia. E ele disse desta maneira para mim: a luz, quando nós estamos no caminho, ele disse desta maneira. Então a luz, ela não é a que nos vê, mas é a que clareia os nossos pensamentos para dar entendimento. Então quando nós permanecemos no caminho, ele diz: logo a luz, isso é o entendimento do Senhor, vem sobre vós, para vós permanecer na palavra. Quando vós permanecem na retidão, no entendimento, ele diz: agora você encontra meu Pai. Então eu tenho Deus. Jesus estava dizendo para mim e para ti: o caminho nós precisamos viver. Se eu e você não viver em retidão, ele disse que nós não estamos no caminho. E se não tiver clareza no entendimento, nós ainda estamos aí. Isso é sem sabedoria, sem conhecimento, sem entendimento. Mas se nós permanecemos, aleluia, segundo a vontade dele, ele disse: então nós permanecemos. Amém, igreja? Eu fiquei glorificando ao Senhor. Disse nós mas quando o Espírito Santo vem parar com nós, e nos traz esse entendimento, aí nós vemos que nós não sabemos, mas ele nos ensina tudo, para que nós permaneçamos na presença do Senhor. Amém, igreja? Então permaneça nessa obra, nessa grande obra, nessa fiação, nessa busca. E Deus seja contigo em nome de Jesus Cristo. E que as mãos do Senhor vos fortaleça
Aleluia, assim como fortaleceu Neemias e todo o povo para trabalhar na obra. O Senhor diz em Ageu capítulo 2, 4: esforça, Zorobabel, esforça, Josué. Aleluia, e o Senhor manda também todo o povo esforçar e trabalhar, e ele diz: eu serei convosco. Por isso que ele era com todo aquele povo, e ele será com toda a tua igreja se esforçando. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.